Então, pessoal, boa noite. Obrigado pela disponibilidade, né, de quem pode estar aqui presente ao vivo ou depois de quem vai ver a gravação, tá? Então, quem não me conhece ainda, eu sou o João Oliveira, né, trabalho hoje como consultor de dados, né, na Evolve Data e também, né, faço orientação profissional, né, através do programa de carreira da Evolve Data, né, onde eu ajudo profissionais a migrarem para a área de dados. Faço job hunting para aqueles profissionais, né, que desejam aumentar ou acelerar sua empregabilidade na área de dados e também, né, dou treinamentos, né, orientação, mentoria, como queira chamar, para profissionais que desejam vender projetos de dados como freelancer sem necessariamente precisar sair do seu emprego atual ou mesmo, né, virar profissionais assim autônomos, né, assim como eu hoje, tá? E para a nossa noite aqui, né, a gente veio falar, né, de como ganhar mais na área de dados trabalhando com PJ, importante, da forma certa, né, e dentro da lei, né, com o Tarcísio Miranda, né, que é o CEO, né, proprietário da Contrato PJ, que inclusive é a empresa que faz a minha contabilidade aqui, tá? Eu também não sabia nada desse mundo, né, tanto que quando eu contratei o Tarcísio aqui foi para começar a trabalhar PJ numa empresa, aí ele me deu toda a orientação que eu precisava ter, porque eu não sabia de nada, quanto tempo levava, quanto que custava, o que eu tinha que pagar, o que eu tinha que acompanhar e monitorar, e no final das contas, quando a gente tem um acompanhamento, né, e como a Contrato PJ faz lá, ela ajuda, né, o empresário, né, o microempresário, enfim, né, daí depende da sua categoria ali, né, de faturamento, a gerir a sua empresa. Isso é bem legal, tá? Porque boa parte dos contadores que eu conversei, até aquelas plataformas mais conhecidas que a gente assina pela internet, eles não têm isso. Então, não, sempre que dá sinto a necessidade, né? Até contratual mesmo, com algum cliente, eu falo com o Tarcísio, cara, essa tributação vai se encaixar nesse serviço que eu vou prestar, enfim, ele me dá esse acompanhamento, ele e a equipe dele, né? Tem um contador lá que cuida da conta, né, da minha empresa, do meu CNPJ, que está sempre disponível. Então, isso eu acho muito legal. Mas a intenção agora, né, é abrir o espaço para o Tarcísio se apresentar e levantar as pautas que ele trouxe para a gente. Gente, são umas quantas e são bem interessantes, tá? Tanto, né, CLT versus PJ, quanto conciliar os dois e como, né, ter melhores rendimentos e pagar menos impostos, seja no Brasil e, quem sabe, até abrindo o CNPJ, né, empresa em outro país. Isso é interessante até para quem trabalha de forma internacional, né, e traz dinheiro, né, em moeda mais valorizada para dentro do Brasil. Mas ele vai explicar bem melhor do que eu, tá? Também vou deixar aqui um link, tá, na descrição e no nosso chat, para quem quiser ter acesso a uma oferta especial, tanto dos meus programas, né, de orientação profissional, quanto com o serviço, né, quanto o serviço de contabilidade, né, da empresa do Tarcísio. Ditos os recados, Tarcísio, obrigado, uma satisfação ter tu aqui com a gente, e o espaço é teu, fica à vontade. Gratidão, João, é um prazer imenso. Esse é um assunto muito sensível, a gente, infelizmente, não aprende na escola, né? Porque a gente não tem aquela orientação, olha, meu filho, quando você crescer, abra um MEI ou abra um PJ. A gente sempre tem aquela orientação para ser um CLT, vamos dizer assim, mas o empreendedorismo, ele deixa muito a desejar aqui no Brasil. Então, o nosso lema principal é fazer com que o nosso cliente pague menos imposto dentro da legalidade. Então, dito isso, eu vou fazer um breve resumo. A gente já trabalha há 30 anos no mercado, um pouco do histórico, a gente se aproximou muito dos PJs, tendo em vista que a nossa empresa, quando foi aberta lá em 2009, aqui em São Paulo, mas começou a surgir empresas de contabilidade digital, e foi um verdadeiro redemoinho, assim, nós profissionais de contabilidade, e a gente teve que ir à luta, ou seja, tentar entender como é que funcionavam essas contabilidades, que elas oferecem um aplicativo, e esse aplicativo você fica à deriva, porque você não entende de contabilidade. Então, corre um risco, já tive vários casos, que clientes que foram para esse tipo de serviço e não tem uma assessoria legal, e como é muito delicado, porque existem várias situações de você pagar mais ou menos imposto. Então, muitas vezes, quando você não é bem assessorado, você corre o risco até de perder a empresa e, algumas vezes, até prejudicar o teu histórico creditício. Porque hoje o governo, quando você não paga para ele, essa dívida ou as multas, elas vão caminhando, vai para a Procuradoria-Geral, enfim.
até chegar num ponto que você é protestado. E às vezes, você nem se aposenta, porque se você tem um protesto do governo, é importante você saber que você poderá ser prejudicado no dia que você for pedir aposentadoria. Então, é muito sério. Então, baseado nisso, a gente já vem trabalhando há 30 anos, a gente se aproximou muito do pessoal da área de tecnologia, mas a gente trabalha em todas as vertentes, indústria, comércio, enfim. Mas o nosso nicho maior é o pessoal de tecnologia. Então, por conta dessa aproximação com o pessoal de tecnologia, a gente procurou criar mecanismo para oferecer um algo mais. Faz parte do mercado. Se você é um mesmo e passa indiferente. Mas se você cria situações que você vai oferecer um algo mais, ou seja, hoje, com o advento da inteligência artificial, enfim, com as tecnologias que existem aí, o contador tem que ser um consultor. Por que um consultor? Porque ele tem que oferecer, de uma forma consultiva, qual o melhor caminho que eu devo seguir para abrir uma empresa, qual tipo de empresa, como eu vou seguir, por que abrir a empresa, enfim. Então, a gente vai tratar disso aqui rapidamente, para que vocês possam entender o mundo do PJ. Então, eu já começo aqui o nosso bate-papo dizendo, se você é de tecnologia e você está trabalhando como CLT, você está rasgando dinheiro, e a gente prova matematicamente. Então, a gente vive num país onde a quantidade de imposto é absurda, todo mundo sabe disso, a gente sente essa dor diariamente, mas se você não tiver uma assessoria legal, você paga mais imposto do que você deveria. Então, a gente procurou, nessa aproximação com o pessoal de tecnologia, eu acho que é a maioria que está aqui, né, João? Tentar ajudar, literalmente pegar na mão e dizer, olha, vai por esse caminho, vai por esse, aí não dá, você vai pagar mais imposto. Então, vamos criar aqui um mecanismo. Eu sei que tem algumas pessoas que já estão num nível mais avançado, mas a gente vai ser bem sucinto. Depois, se alguém tiver alguma dúvida, vai ter como fazer as perguntas e a gente vai esmiuçar o maior detalhamento. Então, eu comecei aqui com um roteirozinho simples, que é, por exemplo, o que é CPJ. O nosso propósito aqui hoje é entender o PJ, o CLT, esse conflito que existe, para onde é que a gente deve ir para a gente poder realmente, no final das contas, sobrar mais dinheiro. A gente trabalha por dinheiro, a gente não trabalha por benefício. Benefício pode ser comprado, né? Mas o dinheiro ele tem que ser adquirido na forma de trabalho. E a forma de trabalho é o PJ que a gente está discutindo aqui. Então, o que é CPJ? É você fazer um registro, uma abertura de uma empresa, onde existe algumas modalidades de empresa. Existe o MEI, que é o microempreendedor individual. O microempreendedor individual ele é restrito em atividades, então, e faturamento. Existem as restrições. Faturamento, que é até 6.750 mensal, ou 81 mil anual. Está previsto ser aumentado esse limite, mas ainda não foi, provavelmente 2027. Você fica restrito, porque a modalidade de MEI foi criada para pegar aquele tipo de empresa que é informal, né? Então, aquelas empresas que não são intelectuais, elas ficam no meio. Então, é o camelô, mas existem algumas atividades que ainda permanecem. Então, às vezes, o que acontece? Você está começando a trabalhar como PJ, então, o ideal é a gente tentar colocar você lá no MEI, desde que exista uma atividade que você possa trabalhar, porque o custo de você manter o MEI ele é muito menor. Porém, ele tem uma contrapartida, porque até para aposentadoria, né, você é penalizado, porque você só poderá se aposentar usando o tipo de empresa MEI por idade, e não por tempo de contribuição. E só terá direito a um salário mínimo, a não ser que você faça uma contribuição a mais. Mas, normalmente, é muito complexo esse tipo de você fazer uma contribuição a mais. Enfim. Então, tem o MEI, tem a microempresa. A microempresa, aí está contido as empresas do Simples Nacional, que é a maioria. Que aí o limite é 4.800.000. Então, dá a condição, na maioria das minhas empresas que eu tenho, dos meus clientes, é tudo ME. Quando ele, sabendo que
4.800.000 é o limite, mas o governo ele tem um critério de acompanhar. Eu não vou entrar em muito detalhe, senão vocês vão ficar confusos. Mas entenda assim, o Simples Nacional, existem tabelas, dependendo da atividade que você vem exercer. E aquelas tabelas, elas têm degraus. E a filosofia do governo é, quanto mais você fatura acumuladamente, você vai subindo os degraus. Então, eu vou dar um exemplo de 3 degraus, são 5, mas 3 degraus que são até 180 mil, se você faturar, até 180 mil acumulado, não é ano, é acumulado. Então, se eu faturo 80 mil no mês e 80 mil no outro mês, eu já atingi 160 mil. Então, se eu atingir 160 mil, eu já vou subir um degrau. Esse primeiro degrau é 6%. O segundo degrau, ele já vai para 11,20%, serviço pessoal de tecnologia. Passando desse segundo degrau, que vai para 360 mil, já vai para 13,5%. E por aí vai. Chegará até 33% essa modalidade de serviço. Só que a gente tem a modalidade de comércio, tem a modalidade de indústria, enfim. Então, tem várias modalidades. Mas o assunto aqui em pauta é prestação de serviço. Então, a gente tem que entender que eu trabalhando no Simples Nacional, que é o melhor meio, se você tem um faturamento girando aí em torno de R$7.000, inicialmente, você pagará em torno de 6%. Mas, quando você abre uma empresa, a gente já sabe que é empresa de tecnologia, a gente já enquadrou no anexo 3, que é a ME do Simples Nacional. Mas o governo, ele criou 2 tabelas. Ele criou uma tabela do anexo 5, que ela começa com 15,5. Gente, 15,5 é muito percentual. Então, houve uma pressão em cima do governo, e ele disse, tudo bem, se você contribuir para mim em torno de 28%, vamos dizer 28%, em cima do seu prolabore ou em cima da folha de pagamento, eu tiro você do anexo 5, que começa com 15,5, e jogo você para o anexo 3, que foi o que a gente começou aqui. Então, o meu cliente ele nunca vai para o anexo 5. Já tive caso de contador, de colega, que joga para o anexo 5 porque é mais fácil ele trabalhar. É mais simples, não tem a complexidade. O anexo 3, se você é um programador, um desenvolvedor, tratamento de dados, você vai para o anexo 3, mas você terá que contribuir com 28%, ou em cima de um prolabore, ou em cima de uma folha de pagamento. Isso é que você precisa entender. E o custo que você tem em cima de uma folha de pagamento ou prolabore é mais ou menos 4%. Então, vamos lá. Então, quer dizer, Tarcísio, que eu vou pagar 6%, mas eu sou programador. Então, a minha atividade, eu vou chamar atividade ruim, que vai para o anexo, vai ter o fator R. Ou vai para o anexo 5, ou vai ter o fator R. Então, vamos chamar assim, atividade ruim, programador, desenvolvedor, tratamento de dados. Por quê? É uma atividade intelectual. Então, todas as atividades que são intelectuais, ela vai ter o fator R. Não tem para onde correr. Então, o impacto do fator R, que é os 28% sobre a folha de pagamento ou prolabore, dá mais ou menos 4%. Então, 4 mais 6, 10%. Então, a gente já sabe que a atividade de programador, desenvolvedor, etc., advogado, enfim, engenheiro, arquiteto, tudo são atividades intelectuais. Vai pagar em torno de 10%, porque vai ter o tal do fator R. Mas, na nossa consultoria, o que é que a gente analisa e discute? A gente tenta verificar com o nosso cliente a possibilidade de colocar atividades boas, desde que essas atividades boas sejam em consonância com o seu cliente. Então, tem que constar no teu contrato com o teu cliente, digamos, treinamento de TI. Você não vai burlar a lei. E se treinamento de TI é uma atividade que você pode exercer, então você coloca treinamento de TI, que vai cair para 6% sem tal fator R. Então, em vez de 10, você vai pagar 6. São mecanismos que se faz para você pagar menos imposto, porque até os 6% já é muito. Então, a gente sabe que o programador, ele é classificado numa atividade, vamos chamar de ruim, para a gente entender, porque paga muito imposto.
E a atividade boa são aquelas atividades que você paga menos imposto. Então, ou eu começo com 6, ou eu começo com 10, porque vai ter o impacto do fator R. Muito bem. Se a gente consegue colocar no contrato de prestação de serviço uma atividade boa, na hora que você vai tirar a nota fiscal, você tira na atividade boa, se o teu cliente, e você vai praticar aquela atividade realmente, e aí consegue diminuir para 6%. Isso é o básico. Mas hoje, antes da gente entrar no entendimento do que é o PJ, a gente tem que saber que a gente está numa situação do país que os controles, hoje o governo ele já tem os computadores ultramodernos para controlar todo a fiscalização da pessoa física. Eu até estava conversando com o João antes da gente começar, que, por exemplo, o pessoal que é freela está com dias contados. A gente não pode mais trabalhar como pessoa física no nosso país. Por quê? Porque se você trabalha com pessoa física e você tem movimentação na sua pessoa física, eu sou freela, aí fiz um servicinho ali, ganhei 5 mil, pessoa física. Fiz outro serviço ali, 10 mil, pessoa física. Não tem o CNPJ. Não tem mais como você trabalhar nesse país como pessoa física, movimentação, seja lá do que for. Eu digo ao meu cliente, é melhor você ser pego numa fiscalização, você jogando a tua movimentação na pessoa jurídica, do que você ser pego na pessoa física. Explico. Na pessoa física, você vai pagar em torno de 27,5%. Imposto de renda e INSS. Se você for pego na pessoa jurídica, dependendo da atividade que você está exercendo, você vai pagar os 6 ou 10, como eu expliquei. Então, logo, é melhor você se trabalhar na pessoa jurídica e correr para abrir o seu CNPJ. Um outro nicho de mercado, por exemplo, é aquelas pessoas que viveram a vida inteira trabalhando como CLT e não sabem as vantagens de se tornar PJ, que a gente vai entrar nesse assunto. Então, voltando um pouco, quais são os tipos de empresa? MEI, ME e tem as empresas do lucro presumido. A gente tem que colocar aqui uma observação que este ano está começando a reforma tributária. A reforma tributária ela vai ter impacto nas empresas prestadoras de serviço, principalmente no que diz respeito à tributação. Então, como assim? Tanto na forma de tributar, porque está sendo excluído alguns impostos, e está entrando o IBS, CBS, enfim. Mas, esse ano é tudo teste, praticamente. Então, a gente não vai ter impacto. Os impactos começam a partir de 2027. Então, essa fatia do mercado que não havia tributação, por exemplo, nos rendimentos isentos e não tributáveis, que é a distribuição de lucro, porque você, quando é empresário e tem sua empresa, quando você vai fazer a sua retirada de prolabore, você tem que declarar. Esse declarado do rendimento do prolabore, que você vai ser calculado, tributado em cima de imposto de renda e o INSS, são rendimentos tributáveis. Quando o pessoal aqui, quando faz a declaração de imposto de renda, tem uma linha lá que é rendimentos tributáveis e rendimentos isentos e não tributáveis. Os isentos e não tributáveis é a distribuição do lucro. Eu tenho um faturamento de 100 mil, mas eu só quero tirar 10 mil. Eu não sou obrigado a tirar os 100 mil. Deixa lá contabilmente os 90 mil, vai acumulando. Só que o governo, a partir desse ano, ele determinou que quem tiver retirada de prolabore, não, de distribuição de lucro, de 50 mil em diante, será tributado. Então, me explica isso aí direito, Tarcísio. Então, antes, rendimentos isentos e não tributáveis, não havia desconto. Agora, a partir de 2026, haverá cálculo de imposto sobre a retirada dos rendimentos isentos e não tributáveis. Então, vou dar um exemplo. Você fez uma retirada de 70 mil. Inclusive, saiu agora uma nova medida que estava-se confuso. O pessoal estava achando que, se eu fiz uma retirada de 70 mil, eu diminuo 50 e vou ser tributado só em cima de 20. Não. Vai ser tributado em cima dos 70. Então, é muito imposto que está vindo aí. Já esse ano, tá? Isso. Que vai impactar no final do ano. Então, você que hoje
tem que ter uma contabilidade atenada ao que está acontecendo na legislação, para você não ser pego de surpresa quando for entregar as obrigações. Porque quando você tem uma empresa, você tem obrigações que você deverá entregar mensalmente, geralmente é mensalmente, e no passado ano você entrega anualmente. E se você está numa empresa que é do Simples Nacional, é outra situação que sempre aparece aqui no escritório. O contador ou o empresário não pagou o que deveria pagar ao longo do ano, ficou pendências, quando passa o ano, ele perde o Simples Nacional. Mas, Tarcísio, o que é esse Simples Nacional? Me explica. Vamos lá. A gente tem o Simples Nacional, que é uma forma de tributação, tem o MEI já não se aplica ao que a gente está trabalhando aqui, e tem o lucro presumido. O lucro presumido, vamos pensar assim, paga mais imposto do que o Simples Nacional. Aspas. Porque, como eu te disse, é o seguinte, você vai pagando no Simples Nacional, até 180 mil é um percentual, até acima de 360 é outro, por aí vai, e você poderá chegar até 33. E o lucro presumido é uma taxa fixa, vamos pensar assim, linear, ele não oscila, o Simples Nacional ele oscila. Quanto mais você fatura, mais você pagará. O lucro presumido ele está aí na faixa de 13. Então, se você está na faixa do Simples Nacional, está caminhando, a gente fica observando a tua empresa, para a gente sugerir para você a migração do Simples Nacional para o lucro presumido, porque fica fixo, estabilizado. Ou outras alternativas que a gente pode dar. Até mesmo abrir outras empresas, ou se você tem mais de um contrato, enfim. Então, vamos começar a falar sobre a trajetória do PJ. Então, aqui, basicamente, o que a gente precisa entender é que as formas de tributação MEI, Simples Nacional e lucro presumido. E a melhor é o Simples Nacional. Mas tem as pegadinhas, tá? Que dependendo do faturamento ou da atividade, não vale a pena. O mercado está contratando mais PJ do que CLT. Quer falar alguma coisa, João? Quando eu começo... Não, pode seguir, tá tranquilo. O mercado está contratando mais PJ do que CLT, por quê? A gente já sabe o que é PJ. PJ é você abrir um CNPJ. Você tem que contratar um contador e ele fazer a abertura da sua empresa. Super simples. Hoje a gente abre uma empresa de serviço no mesmo dia ou 24 horas. Então, o mercado está contratando mais PJ do que CLT, por quê? Por quê? Porque tudo é grana. Tudo é grana. Nem o contratante, que é o PJ, quer pagar mais grana, e nem o contratante que está contratando o PJ não quer pagar mais grana, e nem o contratado que era CLT, vamos dar assim um exemplo, que era CLT e está migrando para trabalhar como PJ, quer pagar mais grana. Então, hoje, o mercado ele é benéfico nesse mundo PJ, que a gente tem que entender, tanto para o contratante como para o contratado. Ah, não, mas Tarcísio, o contratante, ele é que sai ganhando. Não sai ganhando. Os dois saem ganhando. Porque os dois sobram grana. Agora, tem que ter uma assessoria para se fazer as contas do que esse contratante está propondo para você e também a análise do contrato que você vai ter com o seu contratante. Por quê? O que é que acontece? A CLT ela é engessada. Ela é muito antiga. Então, é aquilo e é aquilo mesmo. Hoje em dia, a gente sabe que a balança, tanto para o empregado como o empregador, está mais equilibrada, né? Mas, o fato de você ser PJ e você ter uma assessoria vai fazer com que você, quando realizar o contrato, você fazer os seus questionamentos, porque é um contrato, não tem nada a ver com o CLT. Então, eu posso colocar as cláusulas que eu quiser? Não. É um contrato, então tem que ser em comum acordo. A gente sabe que o contratante ele é sempre mais poderoso do que você que está na condição de contratado, claro. Mas, você mostrando para ele os seus direitos, ele vai entender e vai compreender. Inclusive, quando a gente faz a consultoria, por exemplo, eu tenho um profissional que ele é CLT, e ele não sabe as vantagens de CPJ. Eu vou dar um exemplo aqui matemático. Gente, se você é CLT e ganha numa certa faixa salarial, por exemplo, 6 mil em diante, é melhor você ser PJ. Então, eu vou dar um exemplo aqui
conta de padaria, quem ganha 10 mil CLT. Vamos fazer uma conta rápida aqui de cabeça. Se você ganha 10 mil de CLT, vamos arredondar 30% de desconto. Vai sobrar 7 mil, que é o imposto de renda e o INSS. Beleza? Esses 10 mil, a gente vai migrar para a PJ. Eu vou aplicar 27,42. O que é 27,42? É o décimo, é as férias e o FGTS. 27,42 aplicado em cima de 10 mil vai para 12.742. Menos 6% vai dar aí uns 12 mil. Então, só nessa conta aqui que a gente está fazendo, 12 mil menos 7, você já está ganhando 5 mil. Ganhando, não. Você está equiparado. Só que quando a gente vai fazer a conta, você vai dizer, mas Tarcísio, e o Vale Alimentação, o Plano de Saúde, o PLR, tudo isso é considerado quando a gente vai fazer as contas de você. Inclusive, a gente coloca lá o primeiro cálculo, que é a migração de CLT para PJ, que é essa conta, onde vai dizer que se você ganhava 10 mil, você deverá cobrar, no mínimo, 12.742. 12.742 é o que o teu contratante, é quando você oferece essa proposta para o teu empregador. Você é CLT e diz, chefe, eu quero migrar para PJ. Ou você recebe uma proposta externa. Você tem que sair de sua situação, digamos, acomodada de 10 mil CLT para ir ganhar mais como PJ, não para ganhar menos. Então, isso é um ponto importantíssimo. Quando a gente calcula e chega no valor que você tem um ponto de equilíbrio para oferecer para o teu patrão ou uma proposta externa, eu faço uma outra planilha onde eu coloco inicialmente, que é recebendo como PJ, onde eu vou colocar os 12.742 e vou diminuir aí o valor, digamos, do contador, menos o INSS, menos o DAS que você vai pagar se for Simples Nacional. Então, aí você tem uma noção do líquido que você vai ganhar como PJ. A primeira planilha que você apresenta numa negociação, tá? Porque essa que é importante. A segunda é o seu ganho, é o seu líquido que você vai ter. Então, não interessa para o teu chefe. Então, é importante que você, quando venha fazer essa migração, você tenha realmente uma assessoria para você não fazer e não assinar, porque depois que assinou já era. E a análise do contrato, que também é importante, a gente faz essa análise. Tudo como bônus. Por quê? A gente vai aconselhar você, quando fechar esse contrato PJ, você está começando agora no mundo PJ, vendo um contrato PJ, provavelmente poderá cair numa armadilha. Então, a gente, além de fazer essa verificação, a gente dá algumas dicas. Nem toda atividade... Oi, João. Só fazer um comentário aqui com o pessoal. Quando eu conheci o Tarcísio, foi assim, eu recebi uma proposta, PJ, foi a primeira proposta, eu não tinha segurança, né, se fazia sentido, se valia a pena. Aí eu levei para ele a proposta que tinha me oferecido e o contrato para ele analisar, e aí ele fez todo esse trabalho aí personalizado para mim, tá, gente? Então, é nessa linha aí mesmo que ele costuma trabalhar, tá? Faz muito sentido ter atenção com isso, tá? Não é só olhar o número lá. Falou, né, João? É o diferencial de mercado, porque a gente não cobra para fazer isso. Se você vir para mim, faz esse levantamento e você fechar com a tua contabilidade, eu não estou nem preocupado assim, com isso. A gente faz, porque a gente mostra a nossa capacidade de tratamento, enfim, uma preocupação para que você possa fechar um contrato legal. Né? E aí, seguindo essa linha... Oi, fala, João. Não, falou? Confirmei, é isso. Falei, é isso. Então, nem toda atividade está compatível para a CPJ. Como assim, Tarcísio? Porque tem algumas atividades, gente, que... O que é que acontece na legislação? A CLT, lá no artigo 3º, ela diz o seguinte: você, quando é contratado como PJ, você tem que quebrar das quatro situações que está lá previsto, que é a subordinação, a habitualidade, a onerosidade ou a pessoalidade. Você não consegue quebrar a onerosidade porque ninguém trabalha de graça.
você não consegue quebrar a habitualidade, porque todo mundo vai ter uma frequência de trabalho. Então, sobra aí a pessoalidade, né, e a subordinação. Mas isso é um papo, eu só estou passando aqui, passando para vocês entenderem que CPJ é quebrar uma dessas 4 situações. Só que isso é interessante para o contratante, que está contratando você como PJ, e ele quer quebrar. Porque se ele coloca você como PJ e trata você como CLT, você, na verdade, é um CLT disfarçado de PJ. A verdade é essa. E muitos contratantes, eles escorregam porque ele não faz a coisa corretamente. O PJ, por exemplo, quando o teu chefe vai te contratar, por exemplo, para uma reunião, ele não pode dizer, ô, fulana, venha para cá amanhã, tal hora. Não pode. Não é assim que se relaciona com o PJ. Eu vou te convidar. Até quando ele faz a divulgação da vaga, ele tem que fazer em conformidade com a legislação. Ele não pode ter um PJ que a empresa está toda embananada, está inapta, não tira nota fiscal, entende? Não pode ocorrer isso. Não pode jogar um PJ num grupo de WhatsApp, mas isso é problema do contratante, né? Que a gente dá assessoria tanto ao contratante como ao contratado. Tudo tem que ter método. Mas o importante que você saiba é que, Tarcísio, eu tenho direito ao 13º, eu tenho direito às férias, tudo é negociação. Tudo é negociação. Se a gente já sabe que o salário era 10 mil e vai para 12.742, você concorda que eu já calculei, eu já botei as férias aí, já botei o 10º. Já está contido. Mas se você entra de paraquedas numa empresa, você está buscando trabalho, era CLT, está buscando trabalho, não sabe como é que você vai cobrar. Você tem que cobrar usando um parâmetro daquela atividade que está sendo contratado como CLT para ter um parâmetro para saber quanto você deverá cobrar como PJ. Senão, seu salário vai ser defasado. Então, a ideia aqui é você fazer uma contratação dentro do mercado. Então, se você faz essa contratação, você é um CLT que está há 10 anos como CLT, chega para o chefe e diz, chefe, vamos mudar para PJ? É ótimo para você, porque vai sobrar mais dinheiro. Porque, não, mas Tarcísio, o 10º é muito bom. Eu recebo lá no final do ano, só que você está recebendo um 12º todo mês, o dinheiro está vindo para o seu bolso. E as férias? Daqui a um ano eu vou receber. Gente, tanto as férias como o 10º são pedaços do teu salário que foram dados nomes, fatiaram o teu salário, jogaram para o tempo futuro sem correção. É isso. Mas o FGTS é corrigido. É abaixo da poupança. Então, não é vantagem. A vantagem é o dinheiro no seu bolso e no tempo de zero, hoje, porque aí você vai movimentar. Agora, se chegar a época de você sair de férias e você não tiver dinheiro, é porque você não tem uma administração financeira. Você tem que ter noção, porque aquele dinheiro já foi colocado no seu bolso. Então, você tem que fazer a sua poupancinha e dizer, essa é férias, essa é 10º. É uma política financeira que você tem que ter para poder tocar a vida. Então, o mercado está contratando mais PJ, gente, porque é bem melhor, tanto para o contratante como para o contratado, trabalhar na condição, Eduardo, seja bem-vindo, ser contratado na condição de PJ, porque sobra mais dinheiro para ambos. O que determina ser MEI ou ME é aquilo que a gente conversou no início, que é atividade. Tudo é atividade que você vai exercer. A gente já conversou aqui, já disse que a atividade do MEI é bastante restrita, então pode prejudicar aí, no caso, quando você vai ser programador, você não pode ser programador MEI. Por quê? Porque não contempla. Não existe essa atividade de programação no MEI. O governo ele excluiu, porque a ideia do MEI, repito, é as atividades informais. O que eu faço dá para ser MEI? Ótimo, beleza. E você não vai ter o faturamento, nem vai precisar contratar funcionário, nem está aí para aposentadoria. Segue a vida com MEI. Sem sombra de vida. Sem sombra de dúvida. Deixa eu só ver aqui agora sim, o meu mouse não estava funcionando. Nem toda atividade está compatível para CPJ, a gente já conversou. O que determina ser MEI ou ME é a atividade ou o faturamento, tá?
porque além de MEI e ME, a gente tem a tributação de lucro presumido. Quais as vantagens de trabalhar com PJ em relação a CLT? Gente, isso aqui, pelo amor de Deus, vocês têm que entender. Quando você trabalha como CLT, é aquele tapinha no ombro e dizer, senta, trabalha e cumpre as ordens. Quando você trabalha como PJ, entenda que você levantou a sua bandeirinha de liberdade. Você tem que ser empreendedor, mudança de chave. Você agora vai poder voar. Como assim, Tarcísio? Porque você, na condição de PJ, você pode ter mais de um contrato, gente. Isso é fundamental. Você passa a ser empreendedor. Ah, Tarcísio, mas onde eu trabalho, o cara me suga 8 horas. Tá, tudo bem, é uma situação. Mas se você trabalha, que aqui vai 2 dicas para você ser PJ, tá? Vale ouro. É você, no seu contrato, não ter cláusula de exclusividade e você trabalhar remoto. Então, você concorda que se você não tem cláusula de exclusividade no contrato com o teu cliente e você ele trabalha remoto, você vai poder ter mais de um contrato. Porque o mundo PJ não é mundo de Big Brother. Ninguém vai controlar você. Você vai trabalhar baseado nas entregas. Então, ele lhe contrata e você dá uma entrega. Se o cara está te contratando e está botando Big Brother, é porque ele não sabe o que é PJ. Ele ainda está lá na idade da pedra. Porque o que você tem que fazer é entregar o que ele encomendou para você. E se você tem condições de entregar para ele e vai sobrar mais tempo, arruma mais um contrato. Ah, mas eu não consigo, eu trabalho remoto, não tenho exclusividade, mas eu não consigo. Subcontrato e PJ. Subcontrato e PJ. Porque você agora está na condição de empresário. Mas você tem que saber contratar. Né? E o saber contratar, a gente também te ajuda para você não escorregar na casca de banana e gerar um passivo trabalhista, porque não é contratar, pegar lá no Google e dar um Ctrl+C, Ctrl+V, pegar um contrato e colocar um funcionário para trabalhar com você, para você na condição PJ. E outra coisa, você também tem que ter administração. Se você tem o seu cliente que está te contratando, você vai colocar o PJ vai lhe atender, vai lhe passar as encomendas que você pede para ele, e você é o contato com o seu cliente. Você não vai... A não ser que exista uma extrema confiabilidade para que você possa deixar o seu PJ entrar em contato direto com o seu cliente, senão você poderá levar chapéu. É a vida, infelizmente. Então, aqui estão as dicas em relação a você ser PJ, não ter no seu contrato exclusividade e trabalhar remoto, que aí possibilita você ter mais de um contrato. Quem tem mais estabilidade e benefício no trabalho, PJ ou CLT? Gente, sabe o que é que dá estabilidade? É a sua capacidade de trabalhar. Desculpa. Se você é incompetente, você não vai servir nem no PJ, nem no CLT. É a verdade. Ah, mas eu vou trabalhar no órgão do governo. Hoje em dia não tem nem mais estabilidade você como funcionário público. Então, se você nasceu para ser CLT ou um concursado, então tem que seguir essa reta e esquecer o mundo PJ. Porque o mundo PJ é ousadia, é determinação, é trabalhar mais até do que você quando está como empregado. Porque muitas vezes você, na condição de empresário, não tem hora para você largar, nem hora para chegar. Mas você ganha infinitamente mais, se você souber administrar. Porque as oportunidades são muito maiores. Tá? Outro assunto aqui que eu queria trazer é: sempre fui CLT, como faço uma proposta para meu chefe me tornar um PJ? É isso que a gente disse. Você tem que procurar um consultor ou procura gente, que a gente já tem essa estratégia, isso não existe no mercado, acho que é muito difícil você encontrar, a gente faz isso com muito carinho e eu não cobro nada. Independente de você vir fechar comigo ou não. O João passou por isso e sabe como é a forma da gente trabalhar, tá? Não é jabá, não. É através disso que a gente consegue ampliar nossos horizontes com um bom trabalho, um bom profissionalismo. Simples assim. Esta migração, quando você chega para o seu chefe e diz: chefe, eu estou aqui há 10 anos como CLT, eu fiz umas contas aqui e eu vou passar para 12.742. O chefe já tem um choque, né? Tem um susto. Pô, vou te pagar 12.742, tu ganha 10 mil com o CLT, mas é matemática, gente.
ele não vai abrir a carteira. Simples assim. Porque hoje no mercado, o que é que está acontecendo? Não tem condições de se dar aumento, mas migra para PJ. É bom para todo mundo. Então, isso é uma condição que tem que ser falado com propriedade do chefe, com matemática, com número. Porque a planilha que a gente faz, ele pode levar para o contador dele, para o matemático financeiro, para onde ele quiser. Não tem como ele dizer que ele vai ter prejuízo. Ele está só equiparado. Agora, se a empresa tem uma política de não transformar o PJ, aí chama para conversar comigo que eu convenço o chefe a contratar PJ, porque hoje em dia, quem não contratar PJ, vou dar um spoiler aqui, empresas contratantes vai ser penalizado lá em 2027, porque a reforma tributária está vindo aí a jato. E se você quer diminuir os seus custos operacionais, você tem que migrar o que for possível dentro das funções, porque tem determinadas funções que você não consegue contratar PJ. Vou dar um exemplo, uma secretária. Não dá. Você não consegue contratar ela como PJ, porque ela não se enquadra. Mas o pessoal que trabalha de home office, de um modo geral, o que pode, dá. E até mesmo algumas funções que trabalham dentro do estabelecimento, tá? Do chão de fábrica, não tem problema. Mas tem que ser analisado. A gente está falando aqui em termos de programação, marketing, youtuber, tratamento de dados, técnico de informática, enfim. Beleza? Como posso fazer a migração de CLT para PJ de uma forma segura? Por uma consultoria. Você tem que entender. Se você está fora de mercado, a gente faz as contas de quanto é um CLT para saber quanto você deveria ser contratado PJ. Ou, se você está na condição de CLT e quer fazer uma proposta, tem que fazer conta, levar em consideração décimo, férias, FGTS, mais todos os benefícios que você tem. Vale alimentação, plano de saúde, PLR, home office, enfim. Tá? Tudo é conta, tudo é matemática. E com relação ao contrato que meu contratante iria fazer comigo, quais os cuidados que eu devo ter? Gente, vocês têm que entender que esquece o mundo de CLT. Você está no mundo PJ. Você pode colocar ou explicitamente algum benefício que está na CLT e dá para carregar para o contrato PJ, ou você pode colocar implicitamente. Como assim? Implicitamente? Sim, porque o contratante que coloca férias, por exemplo, ele está dando um tiro no pé. Tem contratante aí que coloca 13 parcelas. Ele não deve fazer isso. Ele deve pegar aquela 12ª parcela e diluir em 1/12. Mas isso não é problema de vocês. Quer dizer, o contratado. Se tiver algum contratante, aí tem que vir conversar comigo como contratante. Mas aqui eu acho que a maioria é tudo contratado. Então, se vocês acham conveniente, é problema do contratante, ele pagar 13 parcelas, que paga. Se ele for sabido, ele vai pegar a 13ª parcela e vai diluir em 1/12. Isso, e tem outras coisinhas mais, mas se você vai ter um contrato e se você vai trabalhar com a gente vai fazer análise do teu contrato, repito, de graça, não tem custo. E a gente vai sugerir como é que você deve fazer essa contratação de uma forma segura. O que eu vou pagar de imposto como PJ, Taci? Depende. Porque se eu vou ser MEI, R$ 70 e alguma coisa. Se eu vou ser um simples nacional e não é uma atividade intelectual, um serviço, 6% sobre o faturamento. Se eu vou ser contratado com uma profissão intelectual, 6% mais o fator R, que dá mais ou menos 4%, que no total dá 10% sobre o faturamento. Então, se eu faturo 10 mil e não estou numa atividade intelectual, eu vou pagar 6% de 10 mil. Quanto? R$ 600. Se eu for contratado com atividade intelectual e ganho 10 mil, eu vou pagar quanto? R$ 1.000, 10% sobre 10 mil, tá? Então, isso é um cálculo assim, bem rápido. Quais são as obrigações que terei como PJ? As obrigações que você terá como PJ, fica a critério do seu contador, mandar as obrigações. E digo, independente da modalidade de tributação que você tem, vocês têm que entender que o contador, mesmo que você não fature, ele tem que mandar a sua obrigação zerada. Se ele não manda as informações que tem que ser enviada mensalmente, a sua empresa poderá ir para o saco.
E depois, quando você vem descobrir, não quero nem contador. Se você não quer contador, ou você fecha a sua empresa, né? Ou você transfere ela para outro, ou acorda com o seu contador pagar metade dos honorários, porque, Tarcísio, eu não estou faturando, me ajuda aí. O contador ele vai ter a mão de obra, de todo jeito, você faturando ou não. Então, isso fica a critério de cada contador. Eu, normalmente, reduzo 50% os honorários, até aquela pessoa voltar e se colocar no mercado. E quais as consequências que eu poderia ter se não calcular a minha empresa os impostos? Como eu já disse, imposto não recolhido ou faz com que você perca o Simples, se a sua empresa estiver no Simples. Isso aí é uma confusão, uma dificuldade, é um problema terrível que você vai ter, porque, entenda assim, se a minha empresa não está no Simples, eu vou pagar mais imposto no lucro presumido. Tanto na folha de pagamento, se eu tiver, ou sobre o meu faturamento. Bota isso na cabeça. Então, eu tenho que ter um contador se eu quiser ficar com a minha empresa. Não importa se é João, se é Maria, e ele tem que prestar conta para você não perder o Simples Nacional. Porque se por alguma razão chegou novembro, tu foi desligado do contrato PJ, você deixa a empresa lá estacionada, contrata o contador para ele mandando as obrigações, e assim que você se recolocar no mercado, você recontrata o contador para poder seguir. Quer dizer, recontrata não, o contador ele vai ficar mandando novembro, dezembro, até você se recolocar no mercado, tá? Não pode ficar sem, ou baixa, porque é bola de neve que vai aumentando. Qual a importância? O contador a gente já viu. Apresente um exemplo do faturamento PJ CLT, a gente já viu aqui, 10 mil sobra 7 líquido, e se for no PJ vai sobrar 12 mil e alguma coisa, tá? A reforma tributária versus impacto PJ e as possibilidades de migrar para o Paraguai. Opa! Espera aí, que esse assunto aqui eu tenho que falar para vocês. Então, gente, a gente está passando uma situação de insegurança jurídica, quem está acompanhando aí as informações. Todo dia a gente acorda com uma medida nova, né? O governo, ele quer arrecadar, na contrapartida a gente não tem, acho bom, acho ruim, a verdade é essa. Então, não estou defendendo governo A nem governo B, estou dizendo que dói, eu pago de imposto e a gente não tem na contrapartida o que deveria ter, segurança e outras coisitas mais. Mas, sobretudo, a quantidade de imposto que a gente paga é um absurdo. E, com essa reforma tributária, vai aumentar mais ainda. Então, quer dizer, a gente já está asfixiado, vai ficar sem oxigênio. Então, a gente tem uma política, o nosso maior slogan o nosso objetivo é fazer você pagar menos imposto dentro da legalidade. Então, a gente está abrindo mais essa janela para os nossos clientes. Então, aqueles clientes que têm um faturamento de 50 e 60 mil, a gente já está implementado aqui no escritório a possibilidade de levar você para o Paraguai. A gente cuida da sua documentação de residência e depois a abertura da sua empresa. Já temos toda a estrutura. E eu tenho uma calculadora também, que essa calculadora ela faz o cálculo. Se tem alguém aqui que já fatura e está nessa faixa, um faturamento razoável, a gente faz o faturamento, vê o impacto da reforma tributária que está chegando, que já é alto, e coloca na calculadora minha que faz o cálculo do Paraguai e você vai verificar o spread que você vai ter, a diferença que você vai ter de ganho. Porque, mais uma vez eu digo, tudo é conta. A gente tem que fazer conta. Mas, Tarcísio, e aí? Eu vou ter que ir para o Paraguai? Se você quiser. Se você se acha inseguro, vai para lá. Mora lá, trabalha de lá. Lembra? Trabalho remoto, não tenho cláusula de exclusividade, posso trabalhar de qualquer lugar do planeta Terra. É o perfil da minha atividade. Mas, se você não quer sair por causa da família ou outros problemas, você pode trabalhar do Brasil. A gente abre a tua empresa lá no Paraguai, primeiro cuida da tua residência, a gente trabalha, opera como contador, seria o seu contador, tanto do Brasil como do Paraguai. Quanto eu vou pagar de imposto, Tarcísio? Começo de conversa, 10%. Até a gente enquadrar a tua empresa na Lei Maquila, porque o governo paraguaio abriu mais essa possibilidade das empresas de serviço
também ser enquadrado na Lei Maquila. O que é a Lei Maquila? Você paga menos imposto. Quanto? 1%. Você paga 1% sobre o seu faturamento e você recebe a sua receita, o seu faturamento na sua empresa lá do Paraguai, a pessoa paga em reais aqui e chega lá em dólar. E o seu dinheiro está blindado, tá? Porque aqui a gente não sabe o que é que vai acontecer. Então, se você quer blindar o seu patrimônio, também é uma forma de fazer. Beleza? Mas isso aí fica aí aberto, vai ter, o João vai colocar aí as formas. Quem quiser aprofundar, tá? Eu estou à inteira disposição de vocês para que a gente possa ajudar e a gente sofrer menos. Essa é a ideia. E ganhar mais. Né, João? Esse ponto, exatamente, esse ponto do Paraguai é legal, tá, gente? Até porque eu tô falando aqui bastante, tá? Mas é porque eu uso o serviço do Tarcísio e ele monitora, né? Para vocês verem como ele acompanha todos os clientes, ele não tem pouco cliente, não, tá? E quando eu cheguei naquela faixa ali, né, de faturamento, onde fazia sentido, né, migrar para o Paraguai, ele já entrou em contato comigo, já fez uma apresentação, já trouxe todos os cálculos prontos com base no faturamento, na previsão orçamentária, né, de faturamento. Então, cara, acho que é um ponto bem, tá, interessante de quem já tem esse faturamento, olhar para isso com mais carinho. Tarcísio, eu só queria trazer algumas perguntas aqui, são 5 perguntas, tá, que o pessoal trouxe aqui no chat. Primeiro foi o Lucas aqui, ele perguntou assim, ó, posso declarar no CPF? Sei que paga mais imposto, mas ficou a dúvida. Então, Lucas, se você, como eu disse, então, não sei se você acompanhou aí o início, mas eu digo, se você trabalha na pessoa física, você está arriscado a pagar na faixa de 27,5, tá? Lembrando que, hoje, tudo que é feito no CPF, nas contas pessoa física e jurídica, mas eu estou falando a pessoa física que está sendo mais visado, não sou eu que estou dizendo, é o próprio governo, né? Começo do ano foi aquela loucura de 2025, né? Que eles disseram, a Receita Federal queria cobrar pessoal que faturasse R$ 5.000, enfim, eles já têm os meios de enxergar a tua movimentação. Cabe a nós, agora, evitar o problema. Então, eu digo, é melhor você trabalhar na pessoa jurídica, eu digo, freelance, autônomo. Eu estou trabalhando na pessoa física, eu nunca tive problema. Tá legal, mas o problema poderá chegar, porque há uma necessidade muito grande de caixa desse governo e eles não estão nem aí. Já sabe, talvez seja o último mandato, enfim. Então, vocês talvez sejam muito jovens, não lembram da época do Collor. Então, foi uma coisa muito arbitrária, descontaram os valores nas contas de depósito à vista, e depois, quando devolveu aí, eu acho que 1/3 do valor que tinha nas contas. Então, é muito sério. Eu te aconselho você se organizar. Ou você abre um MEI dependendo da sua atividade, se for compatível, ou abre um ME e joga lá. Mesmo se você não tirar nota, é melhor você jogar tudo na pessoa jurídica, porque se você for pego na pessoa jurídica, a forma de penalidade vai ser muito menor do que na pessoa física. Está respondido, Lucas? Não sei se... Acho que sim, mas eu vou avançando aqui no chat, quando eu chegar, ele vai responder ali. Deixa eu ver. Tá. Sim, ele respondeu que sim. O Eduardo não, o Rafael fez uma pergunta assim, ó, quando eu trabalho exclusivamente para uma empresa, eu não gero vínculo empregatício? Aí o Eduardo, né, estava conosco aqui, não sei se ele ainda está, ele respondeu, se você trabalha para uma empresa apenas, é uma opção sua, você tem a liberdade para trabalhar para outras empresas. O seu contratante não pode lhe proibir, você não é exclusivo. E tu falasse isso, né, das cláusulas de exclusividade, então acho que está respondido. Só vou pedir aí para o Rafael me sinalizar se sim, se ele ficou claro para ele essa resposta. Aí o Luan, ele fez 3 perguntas aqui daí, né, acho que encerra aqui o arco. Não, tem mais algumas, mais 2, mas o Luan, ele fez 3 perguntas. A primeira, a partir de qual faixa de faturamento é recomendável ser PJ? Exemplo, a partir de 5.000, a partir de 10.000. Depende da atividade. Eu diria que, como foi o que eu já coloquei, se você está trabalhando, está tendo renda, não importa qual é a tua atividade, tu está jogando na tua conta pessoa física, corra, abra o teu CNPJ, porque julho já vai ter novidades. Julho nós já vamos ter novidades. Então, o aconselhamento que eu dou é abra um PJ, ou MEI, ou ME, ou alguma coisa. E aí, se você quiser uma orientação mais aprofundada, a gente dá. Estudando qual é a atividade, enfim.
Bacana. Aí o Luan perguntou assim também, a segunda pergunta dele: quais impostos mensais são pagos com a abertura de PJ caso eu abra, pois eu ainda não tenho ainda não tenho faturamento? Luan, primeiro, cara, é importante até antes do Tarcísio responder, é tu pensar nas duas coisas ao mesmo tempo. Já se programar para abrir o teu PJ para quando tu começar a ter faturamento e já ter uma estrutura de negócio. Isso é o que eu faço aqui, tá? Ajudo a pessoa, né, a estruturar o negócio, funil de vendas, oferta, produto, né, fazer prospecção, e aí, em paralelo, isso tem que estar andando junto, porque quando tu conseguir teu primeiro cliente, tu vai precisar emitir a nota, tá? Mas o Tarcísio vai responder com mais completude a É, respeito nessa parte fiscal aí, né? Quais impostos mensais são pagos com a abertura do PJ, sendo que ainda não tem faturamento? Essa é a pergunta dele. é. Então, quando você, depende do tipo de empresa, volta àquela mesma situação. Se você abre um MEI, o MEI, você paga o imposto independente de se você vai ter faturamento ou não, que tem pouquinho, é em torno de R$ 70, mas vai ter que pagar. Se você abre um ME, você só vai pagar se faturar. Então, dependendo também da sua atividade, você começa pagando 6% ou com fator R, que é 10%. Ou, se você vem a ter um faturamento altíssimo, não compensa você entrar no simples, você vai para o lucro presumido. Tem que ter um estudo tributário. E aí, o lucro presumido, você tem PIS, COFINS, contribuição social, imposto de renda e ISS, serviço. Se você é MEI, vai ter só um imposto, que é o DAS, é o DAS-MEI. Se você é do Simples Nacional, você vai ter só o DAS. Porém, se você faz retiradas de prol e o INSS, né? O INSS depende da faixa. Mas se você vai ter uma retirada de prolabore que chega na faixa de imposto de renda, também teria o imposto de renda pessoa física em cima do prolabore. Mas, basicamente, ou é 70% MEI, ou é 6% Simples Nacional, e na faixa de 12%, mais ou menos, todos os tributos do lucro presumido. Agora, se você não fatura, só o MEI. E se você não fatura, você vai pagar o MEI, o imposto do MEI. Se você não fatura no ME ou no lucro presumido, você não paga o imposto sobre faturamento, porque é zero. Beleza? É importante só ter uma atenção aqui com relação ao MEI, né, pessoal? Aí, Tarcísio, me corrija se eu estiver errado. Por isso que é importante ter o contador, porque daqui a pouco, se você vai vender treinamentos, né, vender cursos, seja infoproduto ou presencial, né, ou se você vai prestar consultoria, ou se você vai vender um produto que você vai desenvolver, né, de software, enfim, né, são categorias de prestação de serviço diferentes que tem que ver se enquadra no MEI ou não, né? Tem que ter esse cuidado. Sim, esse detalhe. Tá? O MEI, ele é restrito às atividades. Então, tem que ser consultado, verificado, Isso. se pode ou não abrir o MEI. É um detalhe. E aí a terceira pergunta dele é assim, ó, qual tipo de PJ recomenda para quem ainda não tem faturamento e é freelancer de dados? Me parece que é o MEI, né? Só que daí igual a gente entra nesse ponto que eu acabei de comentar, né? Tem que entender Seria o que um vai... ME. Esse tipo de atividade não tem no MEI. Então, teria então. que ser uma ME. Entendeu? Sem faturamento. A Ana fez uma pergunta, daí tem mais duas para finalizar aqui. A Ana comentou assim, se a pessoa ganha 20 mil e começa a trabalhar no meio do ano, fica abaixo dos 180 mil, ele paga 6% e no ano seguinte ajusta para 10%? É pró-rata. É calculado... Tipo, não, deixa eu responder corretamente. Não é o ano. Quando você é ME, Ana, você paga e começa a contar. Não importa o mês que você começou. Primeiro mês, novembro, segundo mês, dezembro, terceiro mês, janeiro, até o 12º mês. Quando chegar lá no 12º mês, aí vai perguntar, eu faturei mais do que 180 ou menos do que 180? Então, não é o fato de você ter começado no meio do ano. O meio do ano não é o contador para avaliar o quanto você faturou para você mudar de faixa. São 12 meses corridos. Então, o que é que acontece muito? Você abre a empresa, digamos, em julho até junho. Uma empresa A teve um faturamento ascendente. Então, aí ela vai mudando de faixa para subir o percentual. A outra empresa B, ela tinha um faturamento alto em julho e começou a diminuir. E quando chegou lá em junho, estava muito baixo. Então, da mesma forma que impacta quando você tem um faturamento alto e você vai mudando de faixa, se você vai ter um faturamento descendente,
você vai mudar de faixa para baixo. Esse é o raciocínio, beleza? A Ana perguntou assim também, ó, mas não tem uma época específica para pagar imposto de renda ou para PJ não tem isso? Depende do tipo de empresa. Se é Simples Nacional, você paga mensalmente. Não tem essa de apurar no final do ano. Se você tem lucro presumido, você paga também mensalmente. Entende? Beleza. O Jair fez a seguinte pergunta aí, como fica o contrato com o cliente no caso se tiver uma empresa no Paraguai? Como o cliente vai efetuar esse pagamento? Vai necessitar de uma conta em IF no Paraguai? Então, isso a gente está, inclusive, fazendo. Uma das condições é eu ter cliente no Brasil, para eu me enquadrar na Lei Maquila. Então, meus clientes são todos do Brasil. Então, o meu cliente, vamos dizer, João, cara, você consegue assinar aqui o meu contrato agora com a minha empresa lá do Paraguai? Ah, claro, Tarcísio, eu vou pagar mais? Depende. Isso aí a gente vai calcular para o João o custo-benefício que ele vai ter. Essa é a minha estratégia. Então, se João paga hoje 10 mil de imposto, e eu vou fazer ele pagar R$ 1.000 de imposto por R$ 200 lá no Paraguai, eu vou dizer, João, tu vai economizar 9 mil, cara. Então, se tu paga R$ 100 para mim, eu vou querer que tu pague 200. Porque não vale a pena eu levar a empresa de João lá para o Paraguai e eu cobrar a mesma coisa de João. João tem que ter a vantagem e eu tenho que ter a vantagem. E aí João vai ter um contrato que ele vai assinar com a empresa do Paraguai e vai ter um link que João vai pagar em reais, mas que vai cair na minha empresa lá no Paraguai em dólar. Entendeu? Hoje já existe até Pix daqui para o Paraguai. Já foi implementado. Então, para encerrar aqui, o Paulo Nascimento fez uma pergunta. E aí a gente encerra, tá, pessoal? Quem já tem MEI pode mudar para ME ou precisa fechar o CNPJ e abrir o novo? Depende da sua necessidade. Porque eu digo assim, você tem urgência nessa migração? Se tem urgência, é melhor abrir um novo, porque os custos é o mesmo para você abrir um ME ou migrar. Porque a migração, ela demora. Não depende da gente, depende do protocolo, do procedimento nos órgãos. Então, normalmente passa aí uns 30 dias. E uma empresa nova eu abro no mesmo dia. Quer dizer, eu gero o CNPJ. Para ela faturar, também já está melhorando bastante. Antes passava uma semana depois que eu gerava o CNPJ. Agora já está sendo quase imediato também. Então, às vezes, a vantagem é você abrir uma nova. Esse é um ponto bacana, pessoal. Até daqui a pouco, quem está querendo empreender com dados, né, ou trabalhar PJ para uma outra empresa, não precisa daqui a pouco ter essa pressa em abrir o CNPJ, né, sem ter faturado nada ainda, né? Contador. A depender do contador, exatamente. Aí, porque tem contador que passa 90 dias aí. sim, com o Tarcísio comigo aqui foi bem rápido, e justamente por isso que daí a gente avançou também, né, fora toda a explicação e o suporte que ele me deu e continua me dando. Mas foi um dos pontos que foi decisivos para mim, foi isso, que eu pensei, poxa, não sei se realmente vai dar certo lá, acabou dando, falei para ele, já fizemos o trâmite, já estava rápido, já tinha o CNPJ para assinar o contrato. Então, assim, pessoal, obrigado pela presença de todo mundo. Tarcísio, quero agradecer demais pela tua disponibilidade de poder estar aqui com a gente. Coloquei um link aqui no chat, que depois vai estar na descrição do vídeo, aqui na gravação, que você pode ter acesso, né, a condições especiais aqui, tanto para contratar meu programa, né, para quem deseja vender projetos de dados, como freelancer, bem como quem quiser contratar, né, ou entender melhor sobre o mundo PJ aí com o Tarcísio, tá? Também vai ter as oportunidades ali exclusivas com ele. E Tarcísio, o espaço é teu para fazer um encerramento aqui, fica à vontade. Eu queria agradecer, João, agradecer aí a galerinha que participou, né? A gente fica à disposição. Eu acredito que você vai colocar aí a forma, os links para eles entrarem em contato com a gente. Sim. Eu sempre digo que na minha empresa eu faço questão de fazer o contato inicial com meus clientes, sempre fico à disposição, independente de horário, só não fala comigo se eu estiver dormindo, né? Mas, no mais, a gente está sempre disponível. E esse pitch aí que a gente está fazendo, nessa parceria aí com o João, vai ter um desconto aí de 10%, quem quiser. A gente já cobra bem mais abaixo do mercado, gente, porque eu não consigo, por exemplo, hoje as empresas que são digitais, elas têm uma pegada que você faz o papel do meu funcionário, entenda só, você vai fazer o trabalho de digitar no aplicativo dos caras, gerar as guias, você não entende. Então, termina entrando aí, caindo no abismo. Então, a minha proposta é uma empresa com tecnologia
e que tem humanidade, ou seja, humanismo. A gente sempre vai ter uma pessoa que vai atender você e vai sempre esclarecer suas dúvidas, inclusive quando você entra, você tem um kick-off, um boas-vindas, enfim, onde a gente vai realmente explicar o que é esse mundo PJ, que é simples, mas que tem que ter um aconselhamento, uma assessoria. Beleza? Perfeito. E Então, gratidão, pessoal, João. eu que agradeço. Então, quem quiser falar comigo ou com o Tarcísio, pode acessar esse link lá. A gente, então, está disponibilizando o diagnóstico contábil para profissionais de dados, né, onde a gente vai coletar algumas informações suas ali para passar para o Tarcísio, para ele poder, né, dar uma assessoria que você precisa. Ou quem quiser falar diretamente comigo também, né, no meu WhatsApp, está lá o acesso para que você possa entrar em contato comigo. Pessoal, valeu, obrigado, bom descanso para todo mundo, boa noite, tchau, tchau, um abraço, ficou à disposição, valeu. Obrigado, até logo. Tchau, tchau.